No vídeo de hoje eu vou te contar como e por que eu pedi demissão do meu CLT na França para virar freelancer e criar meu próprio negócio solo. Eu vou te contar as partes positivas e as partes negativas e principalmente se valeu a pena ou não. Para ser bem sincera, essa decisão tem sido uma montanha russa. Tem momentos que eu me arrependo um pouco e tem outros que eu fico super feliz da minha própria escolha. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre como tem sido esse processo, o que está sendo bom, o que está sendo ruim e como eu estou aprendendo com tudo isso. E no final eu vou te dar umas dicas que com certeza vão te ajudar a refletir se no seu caso vale a pena ou não, e também vou trazer algumas práticas que têm me ajudado bastante nessa transição. Bom, e se você é novo por aqui, meu nome é Tássia, muito prazer. E hoje eu estou falando diretamente do meu Airbnb em Chiang Mai, na Tailândia, onde eu estou trabalhando por algumas semanas. E está sendo incrível conhecer pessoas que também buscam mais liberdade e mais sentido no que fazem. Bom, só para dar um pouco de contexto, eu saí do meu trabalho na França, onde eu era responsável pelo e-commerce de uma empresa francesa de seguros. E lá eu gerenciava os projetos para melhorar o site e eu cuidava do SEO e de Google Ads, que basicamente são estratégias para performar bem no Google, tanto no orgânico quanto no pago. Claro que tinham outras formas de aquisição, mas essa daí era a principal na época que eu trabalhava lá. E eu trabalhei lá por 4 anos, mas eu decidi sair em março de 2025 por alguns motivos, mas principalmente para tentar empreender de novo. E aqui um parênteses bem rápido, eu já empreendi antes, eu tinha um marketplace de cafés especiais, e onde eu conectava torrefadores e produtores de cafés especiais no Brasil com o consumidor final no Brasil também. E eu fazia tudo isso à distância. Mas essa é uma história que vai ficar para um outro vídeo se vocês tiverem interesse. Então, em 2024, eu já abri minha empresa na França, onde eu prestava serviços de freelancers para outras empresas em SEO e Google Ads, que era a mesma coisa que eu fazia na empresa que eu trabalhava no meu CLT francês. E eu até consegui alguns clientes, mas como vocês podem imaginar, fazer isso em paralelo de um trabalho em tempo integral não deixava muito tempo para eu ter muitos clientes. Então eu consegui 3 clientes no total, mas foi muito bom e deu para eu validar um pouco esse tipo de serviço. E quando eu saí desse emprego CLT, eu saí também da França. Então, e eu fechei a empresa lá na França para facilitar também essa parte fiscal e abri uma empresa no Brasil para testar alguns projetos diferentes que não tinham nada a ver com o Google Ads e com o SEO. E um desses projetos era eu gerenciava alguns canais dark daqui do YouTube. Então, canais dark, para quem não sabe, são aqueles canais onde você não aparece. E um outro projeto também que era bem legal, que era um projeto de financiamento de startups brasileiras com uma ONG chinesa. E só que esse projeto acabou sendo adiado, não deu muito certo. Eu até consegui ganhar um pouquinho de dinheiro com o YouTube Dark, mas eu não estava me sentindo muito desafiada. Então, recentemente eu resolvi voltar para os meus serviços de freelancer, mas de forma um pouco diferente dessa vez, focados em empresas internacionais. E se você não viu um vídeo que eu falo sobre um cliente que eu consegui em torno de R$6.000 em 2 dias e meio, eu vou colocar o vídeo aqui em algum lugar que eu não sei aonde, mas dá uma olhadinha nesse vídeo que ele ficou bem legal e tem bastante dica prática também. E falando em clientes internacionais, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, foi o meu primeiro dia de prospecção ativa mesmo, nessa nova fase de freelancer, então eu estou bastante orgulhosa de mim. Mas voltando aqui para o tópico desse vídeo, para minha demissão. Olha, eu confesso que tiveram dias que bateu um medo enorme. Eu pensava, né? Como você deve imaginar, eu pensava, será que eu fiz a escolha certa? Abri mão da estabilidade. E como vocês podem imaginar, muita coisa passou pela minha cabeça, né? Eu pensava, será que eu fiz a escolha certa? Abri mão da estabilidade, da segurança financeira, de ter um salarinho pingando na conta todo mês para ter algo incerto. Eu tenho certeza que se você está aqui, você também já se fez essa pergunta, ou você conhece alguém que está passando por esse processo. Então você deve ter sentido também já aquele friozinho na barriga só de pensar em largar algo que é mais seguro por algo que faz mais sentido, mas que não tem nada garantido. Então, entrando agora um pouco nas reflexões e nos aprendizados, eu vou começar com a parte do que tem sido bom, até para a gente focar mais no positivo aqui. E depois eu entro no que tem sido menos bom.
Então, o primeiro ponto é, como vocês devem imaginar, a liberdade para escolher os meus projetos e meus horários. E mesmo que eu esteja trabalhando bastante, né, eu comecei com a parte da estratégia e agora, como eu falei para vocês, eu estou começando a parte de prospecção. E eu até, inclusive, eu tenho me cobrado bastante para trabalhar menos e aproveitar um pouco mais a Tailândia, porque afinal eu estou aqui numa cidade que é conhecida como uma das capitais de nomadismo digital da Ásia. E eu vim aqui também para fazer essas conexões, porque eu acredito que se você está num ambiente onde as pessoas também fazem o que você quer fazer, eu acho que ajuda a te inspirar, a te dar ideias e tal. Então eu acho que eu tenho que trabalhar bastante sim, mas eu tenho que aproveitar também um pouco da Tailândia. Mas está sendo muito legal ter esse negócio meu, um negócio próprio. Você, sim, trabalha muito, mas no CLT você também trabalha muito, mas a diferença aqui é para você, assim, é que é um pouco mais da forma que você acredita. Então está sendo bem legal e um pouco mais motivador, né? Porque como é por uma coisa que você acredita, você acha que, pelo menos para mim, eu me motivo um pouco mais. E o ponto positivo número 2 é poder escolher de onde eu trabalho. Eu, na verdade, eu não quero ser nômade digital minha vida inteira, eu estou viajando nesse período inicial aqui. Pode ser que eu continue, pode ser que eu não continue, pode ser que eu volte para o Brasil, fique um tempo e depois veja se eu vou querer viajar de novo ou não. Mas eu quero poder escolher da onde eu vou trabalhar, e seja de casa ou seja viajando. Então isso que eu acho uma coisa bem positiva. E o ponto positivo número 3 é que eu tô aprendendo muito, simplesmente, porque sou eu que faço tudo. Além de ter que me desafiar em algumas coisas que eu não gosto tanto, como a parte de prospecção, eu também não tenho mais uma equipe de TI, ou de contabilidade. Então, por exemplo, essa semana eu estou lidando para tentar renovar o meu pacote da Microsoft Office e eu não consigo, tá tenso demais. Mas eu listei as coisas boas, mas como você deve imaginar, e como eu já falei, também tem as partes ruins. E a primeira, que eu tenho certeza que você já sabia, não é novidade para ninguém, é a incerteza financeira. E eu já fiz dinheiro com outros projetos e me planejei bastante financeiramente, guardando dinheiro, e tem outras pequenas fontes que entram um pouquinho por mês, mas o fato de não saber quando eu vou começar a ganhar mais dá uma pesada, assim. Então é uma coisa que a gente vai falar um pouco lá nas dicas de como eu tenho lidado com isso. Essa parte de planejamento financeiro é muito importante, porque a gente não sabe mesmo quando que vai começar a entrar. A gente não controla essa parte, né? Não controla muita coisa, e essa parte também não controla. E o segundo ponto não tão bom é a solidão, que às vezes pesa, assim, sendo bem transparente com vocês. E no meu caso tem 2 pontos, né? Um deles, que tem para todos os empreendedores que começam, que são uma pessoa só no começo, é o fato de eu não ter colega para discutir. E aí eu tento falar com amigos, ou eu tento falar com meu pai, ou eu tento falar com o meu amigo GPT, que sempre me ajuda nas discussões. E tem o ponto número 2 também de se sentir um pouco sozinha, que é porque eu tô viajando agora, né? Então, nem sempre na viagem você conhece pessoas e tal. Então, exige um certo esforço para você conhecer, fazer amigos novos e tal. Mas até por isso que aqui eu escolhi Chiang Mai, porque tem muita atividade, tem muita coisa para, como tem muito estrangeiro, muita gente que ou tá morando aqui por algum tempo, ou é nômade digital, ou tá viajando mesmo. Então tem muita atividade para quem é de fora, então tá sendo bem legal isso daí. E o terceiro ponto não tão bom é a autogestão, que você precisa aprender a se organizar para tudo. Eu ainda estou, eu acho que, tentando me organizar, e até para balancear um pouco a parte pessoal com a parte profissional, se organizar para ser um pouco mais produtiva, para poder aproveitar mais também e entregar mais também. E é um ponto que eu tenho certeza que, se você já pensou em largar o CLT para empreender, você deve conhecer exatamente esse mix de emoções, né? Eu falo de muitos sentimentos, né? E às vezes você vai desde a felicidade, porque você está muito feliz que você está botando o seu projeto em prática, até o medo de, ai meu Deus, será que vai dar certo? E eu confesso que, assim, de novo, sendo bem transparente com vocês, eu já pensei em desistir, mas aí eu me disse, né, que eu me preparei tanto para estar aqui,
e que eu tenho que me dar mais um tempo para tentar fazer acontecer. Porque, como dizem, né? Eu já ouvi alguma vez na internet, não é se der certo, é quando der certo. E esses pequenos marcos e essa experiência, de qualquer forma, ela vai me ensinar, e ela está ensinando já, né? Muito sobre acreditar em si mesmo, né, na minha capacidade de se virar e de sair fora, de sair um pouco da zona de conforto. Agora, se você está pensando em sair do emprego, calma, pensa direitinho, tá? Não é assim, não estou incentivando ninguém a sair do emprego CLT, mas eu estou incentivando mais a refletir mesmo, contando aqui um pouco a minha trajetória para ver os desafios e as coisas boas que vocês vão encontrar. Mas aqui vão algumas coisas que eu aprendi e que talvez possam te ajudar. Primeiro ponto se pergunte se você realmente quer sair da sua empresa. Analise tudo mesmo. O seu momento de vida, as suas perspectivas de carreira, decida o que realmente quer fazer e por quê. Isso é muito importante para trazer um pouco de sentido e até para diferenciar um pouco se você está fazendo porque outras pessoas estão fazendo e estão dando certo ou se você realmente quer. Então essa é a parte mais importante. E, inclusive, uma coisa que me ajudou algumas vezes ao longo da minha carreira foi de se fazer a pergunta: eu quero daqui a alguns anos, meses, não sei, ocupar a mesma cadeira do meu chefe ou da minha chefe? E se a resposta for sim, beleza, você tem já um indício de que você quer continuar onde você está. Agora, se a resposta for não, aí eu acho que vale a pena repensar a carreira. E aí, para 1000 coisas, né? Pode ser conseguir emprego em uma outra empresa, pode ser abrir sua própria empresa, tem várias formas de mudar, ou até conversar com o seu próprio chefe e falar: olha, não está legal aqui, mas eu gostaria de ir para essa outra área. Então tem várias coisas para se pensar antes de tomar essa decisão. E a segunda dica teste o seu serviço como freelancer, ou seja lá o que você for fazer, antes de sair do seu emprego. Porque segundo a Harvard Business Review, então uma revista da Harvard, pessoas que validam um modelo de trabalho antes da transição aumentam em até 60% as chances de sucesso. Então é muito importante você fazer as duas coisas em paralelo, assim como eu fiz. Eu consegui lá os meus 3 clientes, não foi muito porque, né, como a gente sabe, quando a gente tem um trabalho em período integral, sobra muito pouco tempo para fazer outras coisas, porque também a gente tem uma vida, né, fora isso, uma vida pessoal. Mas eu ter testado isso me ajudou muito a continuar e a meio que validar o meu serviço de freelancer antes de sair do meu trabalho. E a terceira dica tenha um planejamento financeiro mínimo para segurança. Porque pesquisas de Stanford Graduate School of Business mostram que a pressão financeira é um dos principais motivos que levam novos empreendedores a desistir dos primeiros meses. E isso é muito real, né? Porque assim, no final das contas, a gente precisa pagar nossos boletos, não tem como não pagar. Então você precisa se organizar bem, seja como for, ou você vai ter uma renda extra, ou você vai continuar com o seu trabalho até você ganhar X, você começar a ganhar X com o seu negócio e aí você sai do seu trabalho ou não, depende, né, do seu planejamento. Ou você vai guardar X reais para você poder ficar um pouco mais tranquilo e pagar suas contas enquanto você tenta fazer seu negócio dar certo. Tem várias formas, mas eu acho que aqui é muito importante. Eu acho que eu só não desisti até agora porque eu consegui fazer um planejamento legal. Então acho que vale a pena você dedicar bastante tempo nisso aí também. E a quarta dica é que não existe apenas um caminho certo, existe o caminho certo para você e agora, né? Porque tanto o que é certo para você pode ser errado para mim e o que é certo para você hoje pode ser errado para você daqui a 5 anos. Mas o mais importante é estar em movimento e tentar ir desenhando esse caminho ao longo também. Uma coisa que eu tento me policiar para não fazer é ficar procrastinando, porque eu tenho essa tendência de procrastinar um pouco quando eu tenho um pouco de medo do que fazer. Mas o importante é você começar logo, testar, para se for errar, você já vai ajustando e já vai dando os próximos passos. Muita gente fala, e é verdade, você vai aprendendo enquanto você está fazendo. Enquanto você está lá estudando a parte técnica das coisas, não é lá que você vai saber se vai dar certo ou não. É mais quando você está com a mão na massa lá mesmo. Então, para responder a pergunta central desse vídeo, pedir demissão e virar freelancer foi arriscado sim e continua sendo, pois ainda eu não sei onde vai dar, mas assim, né?
Tem uma frase que eu gosto muito, que é do autor do livro A Sutil Arte de Ligar o F, que ele diz: a ilusão do controle é o que mais nos faz sofrer. Quanto mais tentamos controlar tudo, mais percebemos o quanto não temos controle algum. E é verdade, né? A gente tem controle sobre as nossas ações. E de maneira limitada, tem coisas que a gente não pode fazer. Mas por isso que eu sempre falo, a gente tem que fazer a nossa parte bem feita e o que é possível a gente fazer, e aí as coisas vão se ajeitando, porque tem muita coisa que está fora do nosso controle. Então para mim, até agora, eu estou onde eu queria estar. Eu não cheguei no meu objetivo final, obviamente, mesmo porque provavelmente quando eu estiver chegando no meu objetivo final, provavelmente eu vou ter outro, assim como todo ser humano. Mas para mim, no meu caso, até agora, eu estou onde eu queria estar e eu estou fazendo o que eu queria fazer. Mesmo que não seja tão rápido quanto eu gostaria, eu acho que faz parte do processo, né? Nada acontece do dia para a noite. Mas assim, para mim, até agora, pelo menos, eu estou onde eu queria estar e eu estou fazendo o que eu queria fazer. Mesmo que não seja tão rápido quanto eu gostaria que fosse, eu acho que faz parte do processo. Assim, nada acontece do dia para a noite. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte e acreditar que vai dar certo. Eu acho que são 3 coisas, né? É fazer a nossa parte, acreditar que dá certo e ter paciência, que é a tal da paciência, é verdade. E até é interessante a gente pensar, né? Que muita gente que tem sucesso por aí, a gente só vê já quando ela já chegou lá, quando ela tem sucesso, ganha muito bem, e tem isso, tem aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas a gente não leva em consideração todo o processo que ela passou, né? Talvez ela tenha passado anos até conseguir chegar onde ela está hoje. Então isso é muito importante ter em mente. E eu sei que nem sempre é fácil, né? Mas fazer o quê? Como dizia o meu avô. E tem uma frase em inglês, inclusive, que diz it is what it is. Então, tipo, é o que é e ponto, né? Não tem muito o que a gente fazer. Além de fazer a nossa parte. É só a nossa parte que a gente consegue fazer. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, se você está passando por esse momento ou conhece alguém que está passando, deixa seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui também. Isso vai me ajudar muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo e a saber também o que você gostaria que eu contasse mais aqui. E é isso, obrigada por assistir até o fim e até o próximo vídeo.